Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga. Tô de volta, professor Felipe Fazendo na área. De novo, planos de história no ar mais uma vez. E hoje é um assunto sem quadro, fundo branco mesmo, para ser tudo naquele climinha mais direto. Direto porque hoje o assunto ele é pequeno, só que ele é importante para a gente conseguir compreender o contexto de muitas coisas. Hoje a gente vai falar sobre a Carta Magna da Inglaterra, que foi criada lá na Idade Média, exatamente em 1215, assinada pelo rei João Sem Terra, irmão do famoso Ricardo Coração de Leão, que foi o rei das Cruzadas. Para quem já assistiu Robin Hood, sabe que o Robin Hood ele era um dos cruzados do exército do Ricardo Coração de Leão. Então é nesse contextozinho que a aula vai ficar hoje em dia. E a gente já tem que começar a pensar sobre um ponto específico. O que foi a Carta Magna? Primeiro a gente já começa a falar assim. A Carta Magna foi um documento assinado pelo rei inglês, imposto pelos membros da Igreja Católica Inglesa e pelos barões, ou seja, a nobreza, a galera de sangue azul da Inglaterra, que foi imposta a esse rei para justamente criar limites ao poder do rei. Outra coisa que a gente tem que pensar é qual a importância dessa Carta Magna para aquela época. Gente, a gente está na época do feudalismo, a gente está na Idade Média. Então a gente sabe que em algumas regiões da Europa, os senhores feudais, que é a galera de sangue azul, eles tinham certa autonomia. Tinham reis, diziam que os reis reinavam, mas não governavam, e essa autonomia dos senhores feudais significava que cada senhor feudal mandava o quê? No VAR? Não, no seu quadrado, no seu feudo. Só que no caso da Inglaterra, o papo é um pouco diferente. E, gente, a história da Inglaterra, para tu que não sabe, a Inglaterra é um dos territórios de uma grande ilha. Ali, a história política ela é um pouco mais tardia comparada a outros lugares. Foi só lá para o início do século XI que começou a ter uma transformação política. E logo depois, com os reis, como Henrique II, depois com o rei Ricardo Coração de Leão e depois o João Sem Terra, que a história política inglesa, antes da centralização, antes do absolutismo. Você tem que botar isso no teu coração. Naquela época, começou a ter uma tradição do rei organizar as terras, os feudos. Era o rei que designava os feudos, era o rei que controlava os feudos. Só que a gente tem um problema. O contexto histórico, como eu já disse, é o contexto das cruzadas. Tanto com Ricardo Coração de Leão quanto outros reis europeus saíram de suas terras e meteram o pé para mandar bala nos muçulmanos, que essa era a moda da época, né? Muçulmano, católico, tiro porra de bomba do caramba. Ali, quando os reis, tanto da Inglaterra quanto de outros lugares, se retiraram de seu poder por anos, isso acabou gerando consequências de desestabilização política dentro da Inglaterra. E é nesse momento que surge um rei chamado João Sem Terra, que é irmão do Coração de Leão. No meio do caminho das viagens do Coração de Leão, ele foi aprisionado pelo rei da Áustria. E é nesse momento que, enquanto o rei inglês é refém lá na Áustria, que o João Sem Terra, irmãozinho do Ricardinho, começa a governar a Inglaterra. Só que esse governo não é um governo que vai agradar aos ingleses. Só que pouco tempo depois, o Ricardinho, o Coração de Leão, ele consegue sair da Áustria e volta para a Inglaterra. Só que ele vai governar por pouco tempo porque ele estava com um ferimento. E esse ferimento vai levar à morte dele. Quando ele, Ricardo de Leão, morre, aí sim, o João Sem Terra oficialmente vira rei da Inglaterra. Só que o João ele começa a botar no coração algumas ideias de vamos arrumar tropas para invadir a França, porque os franceses invadiram a região da Normandia, então vamos para lá mandar bala nesses caras. E para você fazer isso, você precisa reunir exército. Para você reunir exército, você precisa de dinheiro. Dinheiro para abastecer o exército com mantimentos, armas, tudo relacionado a um conflito. E esses caras foram. Só que essas batalhas, elas desagradaram muito e fizeram com que tivesse um abalo muito grande na relação entre os nobres, a Igreja Católica Inglesa e o rei João Sem Terra.
E é nesse momento, numa relação extremamente instável entre esses dois grupos e o rei, que um grupo de barões, junto com o clero católico, eles começam a pensar em criar um documento que fosse uma imposição para o rei João Sem Terra, para esse rei conseguir ter limites ao seu poder. Por exemplo, a Carta Magna vai ser assinada à base da pressão. Sabe por quê? Porque o João Sem Terra estava lá em Londres de boa, só que na hora da missa, na hora da oração, começam a entrar as tropas dos barões ingleses em Londres. O João Sem Terra ele já sabia que a batata dele estava assando, ele já sabia que estava cheio de inimigo dentre a nobreza inglesa. E isso vai fazer com que ele não se sinta muito surpreso daquele ataque dos nobres. Quando eles conseguem fazer a imposição, botam João Sem Terra para sentar no trono. Fala, senta aí, irmão. Todos os nobres com espada na mão, na verdade já não estava mais na mão, né? Mas estava todo mundo com espadas empunhadas, pronto para uma batalha ali no mano a mano X1 com o rei. O rei foi obrigado a assinar. E essa carta, que é um documento político, acaba falando assim, olha só, rei, a partir desse momento, você não tem mais o direito de exercer um controle total sobre esta terra. Por exemplo, não pode ficar criando imposto sem o aval de nós, nobreza inglesa. Você não pode ficar prendendo todo e qualquer tipo de pessoa sem ter a permissão e até mesmo um julgamento prévio dos barões. Você não pode mais controlar estas terras como se fosse ao seu bel prazer. A Carta Magna ela acaba gerando uma limitação do poder ao rei inglês. Só que agora a gente tem que pensar numa terceira coisa. Qual é a importância da Carta Magna para hoje em dia? Para hoje em dia que eu digo para os tempos contemporâneos. Porque, gente, a Carta Magna ela foi um documento que criou limitação ao governo do rei. Se você for olhar, as constituições, tanto do Brasil quanto de outros lugares, elas têm um apelido também de Carta Magna, porque são leis previamente escritas que os governos, independentemente se é A, B, C ou D, devem seguir e se basear nessas leis. Todo mundo no Brasil hoje, políticos ou não, eles têm que sim seguir a Constituição. Ou seja, no nosso caso, nós não temos mais reis, temos presidentes. Os presidentes, eles não estão acima da lei. Não estão acima da lei porque a lei está acima de todos nós. E ela serve para controlar o poder desses governantes. A história acabou dando exemplos de como que alguns governantes começaram a governar de maneira extremamente autoritária. Num contexto onde tinham outros grupos sociais também poderosos e poderosos que começaram a reagir a esses mandos e desmandos reais. E essa é a importância da Carta Magna para a atualidade, porque ela foi um dos primeiros exemplos, pelo menos na Europa, onde um documento político foi imposto a um governante, obrigando esse governante a se basear nessas leis previamente escritas. Por isso que Carta Magna e constituições tem tudo a ver para você conseguir entender. Isso pode ser útil um dia, talvez uma redação, dependendo do assunto, que fale sobre poder político, sobre autoritarismo, sobre democracia, até mesmo falando sobre direitos humanos, ONU. Você consegue bolar um texto inserindo a Carta Magna com uma contextualização histórica para chegar à sua conclusão da redação. Então, meus amigos e minhas amigas, essa aula de hoje foi rápida, justamente para mostrar esse assunto. Carta Magna, Inglaterra, Idade Média, consequências para hoje. Não esquece de dar aquele like, não esquece de se inscrever e, se for possível, espalhe o plano de história para todo lugar, tá? Já volto.